Minhas ideias já não cabem na sua mente. Eu vou fazer pra você ver que é possível. Anota esse código infalível. Código infalível. Código infalível. Hoje eu sou louco. E aí, Michel, boa noite. Tudo bem? Adriano, boa noite, gente. Vou soltar os códigos que eu tô tô usando e aprendendo mais. A mentoria com Pablo Marçal. Soltar os códigos, gente. Boa noite, Dan. Que bom que você tá aqui. Bora soltar os códigos. Só colocar essa música aqui de novo porque ela é pesada. E aí, gente, como que vocês estão? Como foi o dia de vocês? Bora falar dos códigos. Esses códigos mudaram completamente a minha vida. Minhas ideias já não cabem na sua mente. Eu vou fazer pra você ver que é possível. Código. Deixa a galera entrar aí. Já vamos mandar com aviãozinho, gente. Como é que eu esqueço um negócio desse? Bora. Matar esse código infalível. Vou me enviar com aviãozinho porque a gente vai virar umas chaves hoje aqui. Enquanto eles falam, a gente faz. Sempre dizem que foi sorte, eu tô observando a intenção. Veio me desmotivar, vira o meu ponto de inflexão. Libera a pressão pra descansar sua mente. Me critica porque ainda não entende. É que eu sou livre das suas opiniões. Bora, que já foi. Boa noite, gente. Mãozinha pra todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra mais gente aqui. O que você vê no espelho não é você de verdade. O que você vê no espelho é apenas uma fase. Tô tipo Marçal. Bora, minha gente. Hoje eu sou louco porque eu penso diferente. Bora, aqui já foi pra todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Muniz, Camis, Sullivan. Boa noite, galera. Vou baixar aqui. Esses códigos que eu vou falar hoje, eles são tudo que eu uso de base para todas as coisas da minha vida. Para todas as coisas, todas. Eu uso como ser humano, como filha de Deus, como mãe, como família, como profissional. Então, eles são a base dos meus comportamentos. Hoje, né, que eu me sinto livre de procrastinação, de perfeccionismo, de culpa. Já me perdoei por um monte de coisa. Não tem coisas que me prendam. Eu ressignifiquei praticamente tudo, né? Lógico, porque eu nunca vou ser perfeita. Então, vou começar a falar pela ancoragem, gente. Alguém sabe o que é ancoragem? Comportamento de ancoragem? Alguém sabe dizer o que é? Hein? Ancoragem basicamente são as lembranças que a gente usa para tomar decisões de forma inconsciente. Normalmente de forma inconsciente. Então, um exemplo. Eu tenho uma ancoragem de uma vez que eu fui morar com uma moça, que foi uma indicação, assim, de uma pessoa que eu amava muito, de uma amiga que eu amava muito, que ela me indicou uma moça que ela tinha conhecido há pouco tempo, mas como a indicação veio dela, eu falei, uma pessoa deve ser 10 também. Me mudei, fui morar com essa moça, eu e minha filha, e não fiz contrato, não fiz nada. Pensei, que essa pessoa era top por conta da minha amizade com a outra, que era nota 1000. E o que aconteceu?
Não fiz contrato. A moça, meu, era muito louca mesmo. Não tinha condição nenhuma, era porca. Enfim, não tinha condição de morar com ela. E aí, meu, eu tinha pagado adiantado, sem contrato. Imagina como eu não me ferrei, meu. Tomei um prejuízo. Beleza, agora tudo que eu vejo, todas as decisões que, por exemplo, meu irmão vai tomar ou que eu vou tomar, eu quero contrato. Então, eu uso essa ancoragem. A gente pode usar ancoragens tanto positivas quanto negativas. E normalmente a gente usa de forma inconsciente. Por exemplo, eu me relacionei com uma pessoa que me traiu, por exemplo. E aí eu vou deixar de conhecer pessoas que têm algum comportamento ou alguma semelhança com essa pessoa por causa do que o outro fez. Você entende isso? É muito louco isso. Quando a gente usa a ancoragem de forma consciente, boa noite. Quando a gente usa a ancoragem de forma consciente, a nossa vida fica muito mais leve. Porque às vezes a gente toma decisões que não fazem sentido e não sabe por quê que faz sentido, não faz sentido. Sabe? Às vezes eu tomo a decisão de não estar perto de pessoas sem conhecer. Por quê? Provavelmente eu tenho ancoragem de pessoas que têm algum comportamento, ancoragem negativa de algumas pessoas que têm algum tipo de comportamento parecido que eu reprovo. Então eu já excluo aquelas pessoas, sabe? Meu, é muito louco isso. E a sabedoria verdadeira em relação à ancoragem é a gente usar a ancoragem de pessoas que já passaram pela situação onde a gente precisa tomar alguma decisão, né? Então, por exemplo, eu vou comprar um carro. Eu não tenho tanta coragem de carro porque eu nunca fiquei comprando carro. Mas meu irmão tem. E aí eu vou pedir pra ele me passar as ancoragens dele em relação à compra de carro. Como que eu faço? O que eu consulto? Que mecânico e não sei o que. Entende? Ao invés de eu me jogar ou tomar alguma decisão que pode me prejudicar. Muito louco isso. Faz sentido pra vocês, gente? Quem escutou do começo ao fim da parte da ancoragem? Se. O se. O se dizem que é uma coisa do diabo, né? Porque toda vez que a gente fala se, é que a gente tá em dúvida. A gente coloca dúvida. Ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se der certo dessa forma, eu faço isso. Se a minha vida melhorar, eu começo a dieta. Se a minha vida ficar perfeita, eu começo a dieta. Tudo que a gente faz, que a gente coloca o se, a gente já coloca dúvida. Então, presta atenção quando você vai fazer alguma coisa que você já coloca o se na frente, porque é dúvida. É que nem tentar. Quem tenta é o diabo. Tentar é já colocar a possibilidade do erro ou do não fazer, né? Quando eu falo pra minha filha que eu vou tentar, quando eu falo pra minha filha que eu vou tentar, eu já tô colocando pra ela, tipo, meu, talvez não vai rolar. É muito mais pro não do que pro sim. Agora, quando eu... ou vai, não vai. É tipo isso, ou vai, não vai. Quando eu falo que eu vou tentar, é porque provavelmente não vai rolar mesmo. Então, toda vez que eu falo, eu vou tentar fazer dieta, eu vou tentar me disciplinar, essa semana eu vou tentar fazer certo. Meu, eu já me coloquei na possibilidade do erro. Então, tentar nada, eu vou conseguir. Toda vez que eu falo, eu tenho os drivers mentais, eu vou fazer depois uma live só falando dos drivers mentais. Se não existe. Boa. Depois eu vou fazer uma live só falando dos drivers mentais, que são as minhas respostas automáticas para quando eu falo alguma coisa que não faz sentido para mim. Por exemplo, fala Grazi, boa noite, lindeza. Por exemplo, quando eu falo eu vou tentar, eu já falo pra mim, não, eu vou conseguir. Aí quando eu falo, às vezes eu e meu irmão, a gente já conhece os nossos códigos, né? Então eu falo, não, eu vou tentar fazer isso. Daí eu falo, não, eu vou conseguir isso, daqui a pouco eu volto. Eu vou ali só conseguir isso e já venho, sabe? Então a gente muda. A gente já... porque o tentar, se colocar na possibilidade do erro, é uma sabotagem. Entende? Então, o se é a dúvida que a gente coloca, que a gente já fala se sabotando, né? Honrar a família. Essa parte eu gosto bastante. Honrar a família. Quando eu falo de honrar a família, é porque muitas vezes, quando a gente começa um processo de mudança,
de transformação e a gente começa a se sentir bem. A gente começa, se sente muito bem, a gente muda, a energia ao nosso redor muda. E muitas vezes, quando a gente tá morando com a família, planejamento e foco na execução, isso aí. Quando a gente tá morando com a família ou quando a gente tá dividindo a nossa convivência com pessoas, a gente quer que essas pessoas se transformem também de alguma maneira, porque a gente tá se sentindo tão bem, que a gente quer que elas se sintam bem também. E às vezes as pessoas não querem isso, sabe? Então a gente fica numa luta, às vezes, querendo mudar uma pessoa que não quer a transformação que a gente recebeu. E aí entra a questão de honrar a família. Eu não posso mudar ninguém. Eu posso honrar essa pessoa, honrar, que é não tentar mudar, honrar essa pessoa e esperar ela mudar no tempo dela. Eu faço a minha transformação. Se ela achar que faz sentido pra ela, vem, sabe? Se ela acha que faz sentido pra ela, ela vem. Ela pede ajuda, né? Muitas vezes, que nem no começo, quando a gente muda, que a gente convive com pessoas, né? Divide ambientes e convivências. Se não houver sinergia, complica muito. Sim, só que daí a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de quem? Quando não existe sinergia? De quem tem mais sabedoria. Se você tá mais evoluído, se você tem mais sabedoria, se você tem maior maturidade, você vai bater de frente com uma pessoa que não passou pela transformação que você passou. Então não adianta. Por isso que eu trabalho muito com perguntas. Exatamente, respeitar o tempo de cada um. É honrar. Isso é honrar. Honrar o seu marido, honrar sua mãe, honrar seu pai, honrar seu irmão. Cada um tem seu tempo de transformação. Agora, se a pessoa não quer e daí deixa de fazer sentido pra você, aí quem tem que se retirar do ambiente somos nós, que a gente escolheu um caminho diferente, né? Só que daí no caso de casou já era, né? Quem falha no... Ai, como é que o Pablo fala? Quem falha no recrutamento perde tempo no treinamento. Casou já era. Bora pro próximo. O que vocês acharam disso, gente, que eu falei agora? De honrar a família. Não faz sentido a gente não tentar mudar as pessoas? Eu tô falando da família, mas é em relação às pessoas também. Às vezes a gente quer que um amigo nosso melhore, ou quer que ele mude, sinta aquela felicidade que a gente tá sentindo com a nossa mudança, mas a pessoa simplesmente não quer, e tudo bem, né? Próximo. Só usar energia no que for exponencial. O que é exponencial? Nesse sentido que eu tô querendo dizer aqui. O que é exponencial? É quando eu me dedico a fazer aquilo que eu gosto. Exemplo. Um exemplo. Eu trabalhava com corretagem. E assim, eu ia muito bem. Eu já vendo há muito tempo, trabalho com vendas há muito tempo. Bastante tempo mesmo, gente. Tipo, 12 anos eu já trabalho com vendas. E eu ia bem. E eu sabia que se independente da área que eu fosse me dedicar, eu iria bem. Só que não estava relacionado ao meu propósito de vida. Porque eu descobri que o meu propósito de vida, ele tá relacionado ao meu maior bloqueio. O meu maior bloqueio era rejeição. Então, quando eu comecei a mudar o meu corpo, era porque eu me sentia rejeitada e eu queria me sentir desejada. Entende isso? E aí eu percebi que muitas pessoas começam alguma mudança ou buscam perfeccionismo por causa desse mesmo bloqueio que eu. Porque o Pablo diz, que é o meu mentor, que o nosso maior bloqueio está relacionado com o nosso propósito de vida. Está totalmente relacionado com o nosso propósito de vida. E eu percebi que o meu propósito de vida era ajudar pessoas que queriam mudar. E se transformar. Que não, sabe assim, que aquilo trava. Aquele mesmo sentimento que eu tinha me travava. E eu decidi ajudar pessoas que têm o mesmo sentimento, as mesmas sensações, que passem pela mesma transformação que eu e se sintam completas e plenas.
como eu passei a me sentir. Então a corretagem não fazia mais sentido pra mim, entende? Só que eu pensava que isso que eu tava escolhendo pra mim era tipo um hobby, sabe? Era tipo um hobby que eu ia fazer em paralelo e ia dar certo. Se começasse a dar certo, eu me dedicaria 100% a isso. Porque financeiramente eu já tava realizada, tava indo tudo bem. Porém, não tinha conexão com o meu propósito de vida. Em determinado momento, eu descobri que eu estava presa na corretagem por conta de status, por conta de dinheiro, sabe? E aí, o que eu escolhi? Eu escolhi me dedicar 100%, assim, chegou uma hora que eu falei assim, eu não consigo fazer 100% nenhum nem outro. O que eu vou escolher? Eu precisava escolher. E aí eu escolhi me dedicar ao meu propósito de vida, que é a minha empresa hoje, eu decidi me cuidar. E aí, gente, que eu me fudi financeiramente, de verdade. De verdade. E foi, totalmente consciente. Eu falei, vou me foder financeiramente com, perdão da palavra, mas é o português claro aqui. Eu vou me ferrar, mas eu vou fazer que seja exponencial. Por quê? Porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, porque eu me divirto vendo as pessoas sendo transformadas, porque eu me divirto conversando com as pessoas e vendo, tipo, o olhar delas mudarem em relação à realidade que elas estão vivendo. Eu adoro receber as mensagens quando a pessoa fala, emagreci 3 quilos, tô me sentindo bem pra caralho, tô me sentindo maravilhosa, tô me sentindo gostosa. Eu amo isso, sabe assim, uma sensação que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague, não tem quantos apartamentos eu pudesse vender, eu não ia sentir isso, essa realização que eu sinto. Então eu sei que é um processo, foi essa a minha escolha, me tornar exponencial naquilo que eu amo fazer. Porque eu não quero sentir que eu tô trabalhando, eu quero sentir que eu tô me divertindo, eu quero sentir que eu tô transbordando, eu quero sentir que eu tô transformando a vida das pessoas. Mano, socorro aqui que bloqueou o negócio. Bota assim aqui. Por gentileza. Nós fizemos um cambalacho aqui com o computador. Ele me emprestou o dele, eu emprestei o meu. Caralho. Então, botei 500 vezes assim aí e não tinha ido. Pera aí, gente, fica aí. Dá pra sentir que você gosta do que faz. Então, é muito bom. É muito bom. E eu tenho certeza que Deus, Ele me olha como uma filha amada. Eu sinto que eu mereço. Sabe? Porque eu não que o dinheiro seja ruim, mas porque eu não me corrompi por conta do dinheiro pra fazer o que eu gosto. Entendeu? Tipo, eu não deixei de fazer o que eu queria e o que eu acredito por causa do dinheiro. Então, vamos pro próximo. Vamos lá. Ai, caramba. Gente, nem enxergo. Preciso aumentar esse negócio aqui. Quer ter paz em algum assunto? Vá pra guerra. Esse é pesado, é pesadíssimo, gente. Quer ter paz em algum assunto? Vá pra guerra. Quando a gente guarda mágoa, guarda ressentimento, guarda sentimentos, coisas que a gente quer falar e não fala, sentimentos que a gente tá tendo, que a gente não quer gerar conflito. A guerra começa onde? Dentro da gente. Quando a gente guarda alguma coisa que a gente quer falar, não fala, pra não gerar conflito, a guerra começa dentro da gente. E isso é muito real. É muito real. E assim, tem dois pontos, né? A afronta e o confronto. A afronta é quando a gente deixa o ego tomar conta da situação. Duas pessoas deixam o ego tomar conta da situação e começam a se atacar, sem propósito nenhum. Agora, o confronto é quando duas pessoas começam a se desentender e percebem que aquele desentendimento pode gerar um crescimento. Que nem eu e meu irmão, a gente morava juntos, mas junto com a nossa família. Cada um ficava, tipo, mais no seu canto, sabe? E aí a gente mudou para um apartamento menor e aí começamos a conflitar em algumas coisas. Só que a gente já sabe que quando a gente tá tendo alguma reação exagerada... Ah, obrigada, Adé, linda! A gente sabe
Quando a gente tá tendo alguma reação exagerada, que a gente tá meio que se defendendo de alguma situação que não tem propósito se defender, quando a gente tá reagindo de uma forma que não tem propósito reagir, o que acontece? A gente fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente fala, não, por que você acha que você tá reagindo dessa maneira? A gente começa com perguntas. Por que você acha que tá reagindo dessa maneira? Será que isso tem a ver com a forma que a mãe te tratou em determinado momento? Eu lembro disso e disso. E você tava se defendendo. Será que faz sentido? A gente começa a buscar sentido. Aí vira um confronto. Porque gera crescimento. E aí ele me desbloqueia em várias coisas e eu desbloqueio ele em várias coisas. Por quê? Porque a gente não desiste do confronto. A gente vai até o final. Pra quê? Pra crescer. Pra gente descobrir junto por que a gente tá reagindo daquela maneira, sabe? Hoje eu tava conversando com uma mentorada do desafio e a mãe dela reprova. Eu vou falar de você, mas não vou falar quem é. Porque a mãe dela reprova o curso da faculdade que ela escolheu. Porque ela tem 20 anos e a mãe ainda tenta controlar a vida dela. Então, pra tudo isso, pra toda, a forma como minha mãe me tratou em diversos momentos, era a forma que ela acreditava que era certa, sabe? Provavelmente é o que ela recebeu quando ela era criança, quando ela era adolescente. E, de alguma forma, ela projeta em cima de mim, as mães ou os pais, enfim, projetam em cima da gente os medos deles, as faltas que eles tiveram quando infância, sabe? As frustrações, as falhas. Então, por exemplo, ela escolheu fazer veterinária. Só que algum demônio, foi falar pra mãe ou pro pai dela que não dá dinheiro. E eu tava conversando com ela, falei, fala assim pra sua mãe, por que você acha que eu vou fracassar? Você me acha incapaz de conseguir o sucesso, sendo que tantas pessoas conseguem nessa profissão? Por que você acha que eu sou incapaz? E aí quando você lança perguntas, você desarma a pessoa, ao invés de afrontar, você confronta. E aí a pessoa, muitas vezes ela vai querer se defender e você vai lançar outra pergunta. Por que você está reagindo desse jeito? Não faz sentido. Por exemplo, eu tenho 20 anos, por que você quer tanto controlar minha vida? Sabe? E, é muito louco isso. Vou até entrar numa coisa que nem tá escrito aqui nas minhas ordens, mas é sobre gratidão. Que gratidão não é dívida. Gratidão não é dívida. Sabe? Fala, Rachel, querideza, boa noite, Frazão. Gente, gratidão não é dívida. Os teus pais te criaram pra vida. Então, eu vejo pessoas que têm medo de sair de casa e falam, não, vou deixar os meus pais. Não, você não vai deixar os seus pais. Você vai seguir a tua vida. Eu mesma, eu e meu irmão. Ele tem 32 anos, eu tenho 34 anos. Eu já saí de casa, fui casada. Daí, quando eu me separei, voltei pra casa da minha mãe. Só que a minha mãe, ela tem um jeito de acreditar que se a gente sair de casa é porque tem alguma briga envolvida na história. Só que não, gente. A gente só queria seguir a nossa vida. E aí, a gente subiu no primeiro degrau, que foi sair de lá, vir pro nosso ambiente e... Quer me dar um oi, mano? Mano, eu tô correndo. Ah, tá bom, tchau. E é o degrau pra gente crescer. Por quê? Porque ali já tava um ambiente que a gente tinha que honrar elas de tal forma que não tinha mais o que fazer. Quem tinha que se retirar éramos nós. E aí a gente fez isso. Então a gente veio morar num apartamento pequenininho e vira e mexe a gente tem uns desajustes aqui, porque ele tem o limite dele de arrumação, eu tenho o meu limite, e aí a gente descobriu que cada um faz a sua bagunça, cada um aceita a bagunça do outro e tá tudo certo. Sabe? A gente vai descobrindo o nosso equilíbrio, o nosso limite desse jeito, mas de uma forma equilibrada e com crescimento, não com afronta. Não adianta nada, de repente, meu irmão ficar puto comigo por alguma coisa, e aí ele começa a ter reações de uma pessoa que tá puta comigo, sem eu saber por quê. Como que eu vou me defender? Como que eu vou explicar por que eu tô reagindo dessa forma? Por que eu tô agindo dessa forma? Como que eu vou... Se ele quer que eu fale alguma coisa que ele achou que eu deveria falar, a expectativa é dele, não é minha. Sabe?
Como que eu vou saber que ele quer que eu reaja de uma forma que ele quer, só que eu não sei pelo qual motivo ele tá daquele jeito. Então, a gente não tem como adivinhar, gente. Ninguém é obrigado a adivinhar as nossas expectativas. Ninguém é obrigado a suprir as nossas expectativas. Sabe? E ninguém é obrigado a adivinhar o que a gente tá sentindo. Outra coisa aqui também que não tava no script, mas é muito importante, que é uma coisa que eu aplico muito com a minha filha. A questão de... Sabe aquela coisa que a gente aprendeu? Faça ao outro o que você quer pra você? Quem que aprendeu isso? Faça pro outro o que você quer que seja feito pra você. Tamo na área. Quem que aprendeu isso? Eu aprendi isso a vida inteira. Só que, não. Eu vou fazer pro outro o que eu quero pra mim, sendo que o outro tem outros gostos. O outro tem outros gostos. O outro tem outro jeito de acreditar nas coisas. Ele tem outro jeito de receber as coisas. Então, não é amar o outro como você quer ser amado. O outro tem outro jeito de querer ser amado. Então, é amar a pessoa do jeito que você entende que ela quer. Não do jeito que você entende que você quer. Sabe? Isso é uma liberdade. É uma liberdade. É uma liberdade que é muito foda. Quem que virou uma chave agora? Quem que virou uma chave? Porque é muito pesado. Isso. Eu faço isso com a minha filha. Eu falo, filha, você se sente amada por mim? Ela fala, me sinto, mamãe. Tipo, eu não falo eu te amo esperando que ela me devolva um eu te amo. Eu falo, você se sente amada por mim, filha? Ela fala, eu me sinto amada, mamãe. E aí eu sei que ela se sente amada. Porque ela tá recebendo o amor do jeito que eu acredito que ela gosta de receber. Entende? Muito louco, né? Beleza, já falei 2 coisas fora do script, agora vamos pra próxima. Ser fatalista. Ser fatalista é quando eu determino que eu quero fazer alguma coisa e eu já falo assim pra mim, já é. De manhã, por exemplo, eu fecho meus olhos, eu faço o boot cerebral, que é como se fosse um reset, né? Depois, se alguém quiser, me chama que eu explico como que eu faço, é bem legal. Eu respiro fundo 3 vezes, assim, bem fundo mesmo, fecho de olhos fechados, de preferência ainda no escuro. Coloco assim a mão na cintura, relaxo, fecho os olhos, respiro fundo, bem fundo mesmo, as 3 vezes. E começo a imaginar como eu quero que seja o meu dia. Eu falo, seja bem-vindo, Espírito Santo, que o meu corpo experimente tudo aquilo que meus olhos ainda não viram. Eu me imagino recebendo várias mensagens das mulheres super felizes, da galera do desafio, falando, meu marido tá caminhando junto comigo, eu não preciso mais fazer 2 comidas, meu marido topou comer a mesma comida que eu, sabe? Falando, tô me sentindo bem pra caralho, é o que eu gosto. E eu já vejo eu realizando as coisas que eu me propus. E aí, no final de tudo dessa mentalização que eu faço, eu falo assim, já é. Porque na minha cabeça já é um fato. É isso que é ser fatalista. Quando você já cria um fato. E você age como se já tivesse tudo acontecido. Quando a gente cria... tudo que a gente cria na nossa vida, ela acontece primeiro na nossa mente. Eu já vou entrar em outra coisa que também é muito foda. Deixa eu ver se tem tempo. Não, tem um pouquinho. Outra coisa que é muito foda é... O medo é fé. O medo é fé. Quando a gente tem pensamentos positivos, a gente não acredita que a gente atrai coisas positivas. Tipo, a galera que vai estacionar um carro em um lugar já imagina uma vaga, daí tá ali uma vaga, num lugar super difícil. Sabe? Não é verdade? E o contrário também é verdade, gente. O medo é uma fé. Quando a gente tem medo de uma coisa, quando a gente tem medo de falhar, a gente já falhou, porque a gente já criou aquela realidade na nossa cabeça. Entende? Quando a gente coloca dúvida, quando coloca medo, quando coloca vários bloqueios, quando a gente racionaliza muito as coisas, fala, não, me cuidar não faz sentido pra mim, eu sou mãe, eu trabalho, puta, já era, entendeu? Não vai dar. Não, vou me mudar só depois vou começar a me cuidar só depois da quarentena. Você tá condicionando uma decisão. Quando a gente condiciona as nossas decisões e coloca
nas circunstâncias, a gente tá no modo automático, a gente não é dono das nossas escolhas. Quando coloca o famoso e se, puf, já era, gente. Mas também não é assim, por exemplo, e se não der certo, e se der certo, tudo tem que ser do jeito que é. Cada um tem a vida que merece. Quando alguém me decepciona, eu falo, puta, ou então quando eu vejo alguma situação que eu desaprovo, eu falo, cada um tem a vida que merece, sabe? Quando eu vejo pessoa de mimimi, com vitimismo, eu me liberto falando, cada um tem a vida que merece. Se a pessoa não quer ajuda, eu não posso fazer nada. Então, ok, né? Quando alguém me decepciona, eu falo, essa pessoa me deu o melhor que ela tinha pra dar. Com a minha mãe, que me causou vários bloqueios durante minha vida. Eu falo, eu tenho certeza que a minha mãe me deu o melhor que ela podia me dar. Então ela não tem culpa. Não tem culpa de ter sido tratada da forma que ela tratou. Então, assim, eu não preciso perdoar ninguém. Que é outra coisa que eu vou entrar aqui. Não carregue pessoas. Não perdoe as pessoas. Não perdoe as pessoas. Porque quando você não precisa perdoar ninguém, você não carrega ninguém. Tem uma historinha bem curtinha, que é de alguns monges, não lembro de onde, que eles não podiam encostar em mulheres. E eles estavam caminhando numa estrada e tinha uma mulher caída na beira da estrada, machucada. E aí um dos monges pegou a mulher e carregou até determinado ponto onde ela ia ter ajuda. Só que o outro monge que estava junto com ele falou, monge mal, carregou a mulher, encostou na mulher, monge mal. E aí depois, a mulher já tinha ficado pra trás. Eles estavam dormindo. Do nada, aquele monge que ficou apontando o outro de madrugada acordou e falou, monge mal, carregou a mulher. Aí o outro falou assim, eu não sei do que você tá falando. Quem tá carregando essa mulher ainda é você. Entende? Que às vezes a gente carrega pesos que não são nossos. Por quê? Entende? Faz sentido, gente? Fala aí alguma coisa. Tô falando sozinha, vocês não estão mais conversando comigo? Bora. Resultado cura. Isso é muito verdade, gente. Quando a gente começa com um projeto novo, que a gente começa a ver resultado, a gente para de duvidar do resultado. Quando a gente começa a fazer dieta, começa a treinar, mesmo sem fé, você começa a ver o resultado cura você. Porque você fala, não, é possível mesmo. Não tava botando fé. Eu comecei com um mentorado, que ele falava, vamos ver se esse negócio aí dá certo. Depois de 2 dias, eu já tava com 3 quilos a menos. Ele falou, é mágica isso daqui. É mágica. E ele gostou tanto, ele começou a se sentir tão bem, tão disposto. Ele falou, esse programa transformou a minha vida. Em 40 dias ele perdeu 10 quilos. Sabe? E assim, ele não se sentia tão incomodado a ponto de ter que mudar tanto. Mas fez tanto sentido pra ele. O resultado foi curando tantas coisas nele que virou um estilo de vida, virou a chave. Tipo, ele não dominava a vontade dele em relação ao McDonald's. Não dominava as vontades dele em relação aos doces. Ele buscava energia nos doces, só que daí o doce é foda, né? Porque depois que a gente come, bate tipo uma ressaca, o corpo fica pedindo mais, bate aquele cansaço. Então, ele começou a dominar as vontades dele. Tipo, tudo a gente pode, né? Tudo a gente pode. Só que tem coisa que faz sentido e tem coisa que não faz pro nosso objetivo. Então, quando a gente pensa assim, tudo eu posso, mas nem tudo faz sentido com a vida que eu quero. Então, tem coisa que ok, tem coisa que não ok. Como pessoas que não têm condições conseguem perder peso hoje em dia, o que você falaria para essas pessoas começarem? Eu, quando comecei a fazer dieta, eu também não tinha condição, não. Sabe o que eu comia? Ovo, batata doce, fruta. Era isso, e muita água. Isso daí qualquer pessoa pode fazer. Descomplicar. Sabe? Tirar essa questão de... as coisas de dieta são caras. Realmente,
Dependendo das coisas que você for escolher, se você for, tipo, no mundo verde da vida, se você quiser, assim, variar muito o seu paladar, comprar umas coisas muito elaboradas, vai te custar mais caro. Mas não é isso que vai te impedir de engordar, entendeu? De emagrecer. Se você quer, de fato, emagrecer, não tem condição, mas decidiu, é só você usar as armas que você tem. Ah, meu Deus do céu, o negócio... Ah, não bloqueou. E aí, gente, tá fazendo sentido? Estão curtindo o que eu tô falando? Bora pra próxima. Não ter expectativas nas pessoas. Que tá relacionado já ao que eu falei, de não carregue as pessoas. Quando a gente não tem expectativas, minhas despesas... Aí, minhas despesas diminuíram muito. Por quê, gente? Porque a gente para de pedir o iFood, a gente começa a se alimentar de forma mais consciente. E aí, quando a gente tem essa questão de se alimentar de forma mais consciente, a gente começa a se organizar, a gente começa a se antecipar à falta das coisas que fazem parte daquele cardápio que a gente adotou, entende? Então, realmente, aí a gente já sabe que a gente vai comer aquilo durante um período, já compra no atacado, né? Quando eu compro com meu irmão, a gente vai compra já 300 ovos, porque é uma coisa que a gente come bastante. E aí, o que a gente faz pra variar? A gente faz tapioca, faz crepioca, faz tudo que com ovo, com oca que tem, a gente faz, entendeu? Então, sobre as expectativas, eu tava falando. Quando a gente não cria expectativa nas pessoas, a gente liberta as pessoas de um peso da responsabilidade que não é delas. A gente tira o peso da responsabilidade. Quando a gente cria expectativa, a gente põe na pessoa uma responsabilidade que não é dela, não foi ela que escolheu ter. Sabe? Da mesma forma, quando a gente tira a expectativa das pessoas sobre nós, a gente é livre. A gente não precisa agradar ninguém para se sentir amado. A única pessoa perfeita que ama mais a gente do que tudo é Deus. Quando você já se sente amado por Deus, você não tem a obrigação, você não sente a obrigação de agradar ninguém para se sentir amado, para não ser rejeitado. Tipo, se a pessoa tá sentindo isso em relação a você, é porque ela não é livre. Entende? Se ela tem expectativas em relação a você e quer que você cumpra as expectativas dela, ela tá querendo te aprisionar. Entende? Então, a gente, quando tira as expectativas de cima das pessoas, a gente permite que elas sejam exatamente quem elas são. E aí, automaticamente, ou a gente se liberta, ou a pessoa cria expectativas em cima da gente e a gente decepciona elas. Simples assim. Sabe? Eu vou fazer um post depois. Decepcione as pessoas. Eu sempre falo isso, decepcione as pessoas. Porque quem te ama, de verdade, as pessoas que têm que estar de fato do seu lado, elas vão ficar mesmo sabendo dos seus defeitos. Entende? Muito louco isso, né? Bora pro próximo. Fala, Dom. Boa noite. O tempo é o bem mais precioso. Aqui tá escrito tempo é o bem mais precioso, mas a atenção é o bem mais precioso. Além do tempo, né? O tempo que a gente gasta com coisas inúteis nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Entende? Quando eu penso isso, eu falo, tô me preocupando com uma coisa idiota. Não vou perder meu tempo com isso. Quando a gente entende a preciosidade do nosso tempo e da nossa atenção, porque também não adianta, por exemplo, eu vou sair pra jantar com uma pessoa, cheguei lá, eu tô dando meu tempo pra pessoa, mas tô no celular. Então, eu tô dando meu tempo, mas não tô dando minha atenção. Então, a atenção ainda é o ativo mais valioso que eu tenho pra dar pra pessoa, né? E o tempo, porque o tempo não vai voltar. 1 minuto, não tem 1 bilhão que compre 1 minuto que passou. Você entende? Não tem dinheiro no mundo que compre 1 minuto que passou. Então, isso, quando eu penso dessa forma, eu paro de procrastinar. Eu paro de ficar perfeccionista. Porque o perfeccionismo, assim, a gente se exigir o melhor de si é uma coisa. Agora, ser perfeccionista, por exemplo, deixar de começar projetos por medo de falhar, por não estar adequado o tanto que tem que estar. O Kaiser, ele fala, não sei quem conhece o Kaiser,
Ele fala assim, que se o seu primeiro projeto, se você não tiver vergonha do seu primeiro projeto, é porque você começou tarde demais. Sabe? Se você deixa de fazer as coisas por medo de falhar, isso provavelmente está ligado a pais ou mães ou professores que eram muito autoritários e te puniram de uma forma muito foda quando você errou e falhou. E aí, isso dói, né? Quando a gente é corrigido de uma forma severa. E aí o cérebro quer fazer o que com a gente? Quer defender a gente da falha de qualquer jeito. Próximo, gente. O que vocês estão achando? Manda alguma dúvida. Tem algum tema que vocês querem específico? Que fale? Ainda tem um pouquinho de tempo aqui. Eu sou pior do que podem imaginar. Eu sou pior do que pode imaginar. Olha que libertação isso. Olha que libertação isso. Quando você fala, meu, eu sou pior do que você imagina. Você quer falar mal de mim, mas eu sou muito pior do que você imagina. Você nem sabe. Você nem sabe quanto eu sou ruim. Sabe? Aí você já quebra a pessoa. Você já quebra, você fica livre das expectativas. Meu, eu sou muito pior do que você imagina. Eu vou te decepcionar. Meu, a gente vai decepcionar as pessoas. Sabe? Não é louco isso? A gente vai decepcionar, as pessoas vão decepcionar a gente. Só que se faz sentido pra nossa vida, a gente vai ficar. A pessoa vai ficar, né? Tá ligado a isso que eu já tinha falado. A única pessoa que poderia me julgar me amou. Quando eu coloco isso, quando eu falo isso pra mim mesma, às vezes eu posso me sentir rejeitada em alguma situação, né? Posso me sentir rejeitada se a pessoa não me deu a atenção que eu imaginava que ela ia me dar, porque eu, né, sou um ser humano. De vez em quando eu crio alguma expectativa no sentido, eu falo, meu, tipo, essa pessoa cagou. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse sentimento, que muitas vezes é involuntário, a gente nem sabe que tá tendo, e a gente reage falando, tipo, a pessoa me rejeitou, mas não é que eu tô sentindo, eu não sei que eu tô me sentindo rejeitada. Eu tô, tipo, meu ego tá sendo afetado, sabe? Meu ego tá sendo afetado. E aí, se você sai do ego e fala, por que eu tô sentindo isso? Tô me sentindo rejeitada. Beleza. A única pessoa perfeita que tinha o direito de me rejeitar, me amou incondicionalmente, que é Deus. Entende? Quando você se sente amado por Deus, meu, é muita libertação. Não sei no que vocês acreditam. Pode ser na força do universo, pode ser na energia positiva, no que for. Quando você se sente amado pela única coisa perfeita que você acredita, você não precisa mais depender de ser amado por outro ser humano que é falho igual você, né? Fala, Jurandir, Milton, Felipe. Boa noite, gente. Bora continuar aqui. Tem mais um pouquinho só. A ira é ativacional. Gente, a ira é muito ativacional. De verdade. Às vezes eu quero me ativar, por exemplo, eu quero pegar aquela energia e falar, vou pra cima disso. Eu não aceito, tipo, não dá certo. Por exemplo, o que eu falo? O que eu faço? Eu fecho os olhos. Fala, Jurandir. Eu fecho os olhos, eu lembro de alguma situação muito humilhante que eu passei. Sabe? Eu lembro de alguma situação muito humilhante que eu passei. E aí eu falo, meu, não aceito isso. E aí eu pego essa energia e ao invés de canalizar pra energia ruim, eu jogo pra energia boa. Eu pego essa fúria, essa vontade de matar e me jogo no que eu tenho que fazer, no treino. Eu faço isso. Meu, quando eu tô com raiva eu fico muito mais forte. É sério. Vocês sabiam que o filme do Hulk foi inspirado numa mãe que teve não sei se o carro caiu ou se passou e ficou em cima do filho. Uma mãe, naquele momento de sobrevivência dela, ela levantou o carro pra tirar pro filho sair de baixo do carro, sabe? Então a fúria, a ira é muito ativacional.
Depois a gente, quem quiser, pode me chamar no direct, se quiser falar mais sobre isso, tá? Eu vou deixar a live salva. Se alguma coisa dessa live fez sentido pra pessoas que você quer falar alguma coisa que eu falei aqui, envia pra ela, gente. Ou então marca nos comentários, tá? Tamo junto. Pera aí que tem mais. Pera aí que eu já falei tudo dessa imagem aqui. Próximo. Ser antifrágil. Antifrágil é quando a gente não se permite ser mimizento. Quando a gente não permite se abalar pelas coisas que acontecem na vida. Por exemplo, meu cachorro morreu. O que eu posso fazer? O cachorro morreu. Eu vou viver o luto, mas a minha vida continua. Eu vou viver o luto. O luto geralmente dura 70 dias, tá, gente? É uma coisa que tem que realmente ser respeitada. Mas assim, eu não posso usar as coisas de desculpa pra não realizar a minha vida, pra não continuar a minha vida. Então, ser antifrágil, por exemplo, meu casamento terminou. Eu usei aquilo como uma força pra eu ressurgir. Sabe? Aquilo lá foi um gatilho de fundo de poço, onde eu podia ter encontrado o fundo do poço, cavado mais, me enfiado na lama, ou eu podia chegar no fundo do poço e encontrar uma mola pra pular. Então, o antifrágil é isso, é crescer com as adversidades. Não permitir que elas tomem conta da sua vida. E que determinem as suas escolhas e as circunstâncias da vida, as atitudes que você toma. Porque às vezes a gente não tá tão bem, mas tem oportunidades que aparecem na nossa vida que a gente tem que se fazer estar bem para poder aproveitar. Bora pra próxima. A criação revela o Criador. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Já não sei o que vocês acreditam, gente. Quem não acredita no que eu tô falando, pode sair. Mas se vocês acreditam nisso, quando a gente sabe que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, filhos amados, a gente vê que nós somos co-herdeiros em Cristo e que tudo que existe na terra já é nosso e que o que impede a gente de alcançar o que já é nosso são justamente os nossos bloqueios emocionais e a forma como a gente acredita de forma limitada em nós mesmos. Porque quando você sabe que você é filho amado de Deus, ninguém mais tem o poder de te parar. Você fica ilimitado, você fala, tudo no mundo já é meu. Sou filha de Deus. Só falta eu pegar. Não tem por que eu ter vergonha. Não tem por que eu ter medo, não tem por que eu, sabe? Não tem por que eu me bloquear, me travar de nada. Então isso é muito bom saber, né? Errar rápido. Quando eu tô, por exemplo, num projeto, eu era muito perfeccionista, gente. Hoje eu tô anti-perfeccionismo, assim, mas do nível hard. Falo, primeiro eu faço e depois eu planejo. Primeiro eu faço, depois eu planejo. Muitas coisas, porque o plano é bom, mas não serve pra nada. Porque eu tinha um plano, aí veio a pandemia e ferrou tudo. Aí eu não continuo fazendo o que eu tava fazendo. Eu vou me reestruturar, me reinventar, ser criativa. E é muito louco isso, quando a gente se desbloqueia, parece que a gente começa a criar um monte de alternativa pra nossa vida. Começa um monte de coisa, sério. Nossa, o que eu vou falar é muito surreal. Mas se fizer sentido essa conversa pra vocês, e se tiver virado alguma chave pra vocês, vocês vão reparar que, por exemplo, olha uma situação que eu passei na minha casa. Eu tinha no meu quarto lá um espaço que eu queria pôr um espelho. Só que eu pensei, eu quero pôr um espelho. E tinha um espelho na sala que nem tava usando, tinha até uma parte lá que tava coberta, porque botaram um troço na frente. E eu não tinha visto aquele espelho lá. E depois olha que louco, parece uma coisa idiota, né? Mas não é, gente. A gente começa a ver as coisas, a gente começa a abrir os olhos pra coisas novas. Eu falei, mas esse espelho cabe lá onde eu queria pôr um espelho, sabe? E assim, a gente começa a criar saídas quando a gente se desbloqueia. Porque assim, as coisas que não faziam mais sentido não tem mais espaço. Então, não te ocupam o tempo. Daí você usa o tempo pra quê? Pra crescer, pra evoluir.
Próximo. Nossa, eu tenho que abaixar aqui um pouquinho porque eu não enxergo direito. Sabedoria é fazer. A sabedoria ela não está no conhecimento, ela está em usar o conhecimento que a gente tem pra usar, fazer e acontecer. A gente tem que fazer pra acontecer. Eu, pra desenvolver, eu decidi me cuidar e pra ele ser o que é hoje, já transformando a vida de um monte de gente, eu tive que fazer pra acontecer. Enquanto eu tava pensando no como, enquanto eu tava sendo perfeccionista, eu falava, como que eu vou falar para as pessoas emagrecerem só através da mentalidade? As pessoas não vão saber o que comer, elas vão ficar perdidas. E aí, eu ressignifiquei isso junto com o meu coprodutor, que ele é o meu sócio. E ele falou assim, Vi, um monte de gente passa sugestão. Você pode passar uma lista de alimentos saudáveis e a pessoa escolhe. Olha que simples, que simples. Quanto antes eu poderia ter começado, se eu não estivesse complicando a minha vida. Eu vou falar, como que eu vou falar para as pessoas treinarem? Eu no meu perfeccionismo. Como que eu vou falar para as pessoas treinarem se eu não sou personal? Aí, a pessoa sabe caminhar? Sabe? Ela aguenta? Aguenta. Você vai caminhar. Sabe andar de bicicleta? Sabe? Aguenta? Aguenta. Pronto, resolvido. Sabe? Seus problemas acabaram de uma forma tão simples. E eu falava, podia ter começado há 2 anos atrás o meu projeto. Porque eu tava bloqueada com que as pessoas iam falar, com quem poderia me ameaçar. Sabe? Gente, quantas coisas não bloqueiam a gente por um tempão. Aí chega uma pessoa e fala, você não tá passando dieta, você tá só sugerindo alimentos saudáveis. Mudou tudo pra mim, isso. Muito louco, né? Vamos lá pra próxima. A fonte nunca seca. Gente, quando a gente é um canal conectado com a fonte, o que eu falo é Deus, né, gente? Eu amo muito. Então não tem como eu fazer nenhuma live sem falar abertamente de Deus. Quando a gente tá conectado com a fonte, a gente nunca seca. Por isso que uma das filosofias de vida, que é um princípio pelo qual eu vivo, é transbordar o meu conhecimento. Porque eu sou conectada com um Deus que me dá sabedoria para eu buscar mais conhecimento e me encher mais ainda. Não é que eu tiro de mim e dou para vocês. Eu transbordo para vocês. Eu me encho e transbordo. E aí, como a gente tá conectado com Deus e multiplicando e transbordando, a gente nunca seca. Porque quando eu ajudo você, eu sou ajudada por alguém. Não precisa ser você que vai me devolver por gratidão. Porque já que gratidão não é dívida, não precisa ser você que vai me devolver o que eu tô fazendo aqui com você. O universo, as circunstâncias, elas tratam de trazer pra gente aquilo que a gente distribui. Né? Vamos lá. Ixi, falta poucos minutos. Deixa eu ver, acho que dá pra falar mais um aqui. Vamos lá. Ressignificar. Gente, ressignificar tem sido a palavra, assim, de comando pra mim em relação a tudo que eu venho fazendo. Olha o que minha vida mudou por conta de 2 ressignificações que foram feitas. Eu tava falando sobre gratidão no ser dívida. Isso é uma ressignificação. Você não precisa se sentir culpado ou em dívida por pessoas te fazerem favor. Porque muitas vezes tem gente que faz favor justamente pra te prender. É verdade, gente. Tem gente que faz favor pra te prender. Porque a gente tem um senso de reciprocidade, que é natural do ser humano. Agora, quando você percebe isso, que você vê, fulano tá fazendo isso porque ele quer alguma coisa em troca. Às vezes a gente percebe isso, né? A gente não é legal julgar, mas tem horas que a gente percebe e a gente fala, não quero. Essa pessoa vai me prender, porque ela acha que ela tem pra ela que gratidão é dívida. Não quero. Sabe?
É muito louco. Vamos lá. Depois eu posso entrar mais nesse assunto, vou fazer um post disso. Faça perguntas. Eu já falei mais ou menos, né? Faça perguntas. Pergunta muda tudo na vida da gente. Pergunta muda tudo. Porque quando a gente faz perguntas pra si mesmo, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô reagindo dessa maneira? Por que eu tô me sentindo incapaz, às vezes? A gente tem horas que se sente incapaz. E eu, quando me perguntei isso, eu lembrei da história lá da minha mãe. Quem não tava na live de ontem, que eu contei, a minha mãe, quando eu quis escolher uma segunda faculdade, eu tava super feliz, super motivada. Eu fui falar, mãe, eu descobri o que eu quero, eu tô evoluindo pra caramba nessa área, não sei o que lá, e vou estudar isso. A minha mãe, mais uma faculdade pra você parar? Que eu já tinha parado direito antes. E aí, o que minha mãe me disse com essa atitude? Que eu era incapaz. Eita, peste. Desligou o negócio aqui. Vida que segue. Que eu era incapaz. Entende? Então tem atitudes. E assim, outra coisa, só machuca a gente quem a gente ama. Só vai ser capaz de machucar a gente quem a gente ama. Isso é muito sério. E também não é um motivo pra gente não amar as pessoas, gente. Ter medo. Porque o medo é um puta de um bloqueio fudido que segura a nossa evolução, né? A ousadia, ela traz muitos frutos. Muitos frutos. Eu fiz um post, acho que foi antes de ontem, a respeito da ousadia que a gente precisa ter. Porque o sucesso é a criação da ousadia. Quando você acha que você não pode ter sucesso, é porque você não tá sendo ousado, né? Porque você tá preocupado com pessoas que vão te julgar, você tá preocupado com alguma coisa. E preocupação é a má gestão da imaginação. É quando você já imagina coisas negativas a respeito de coisas que ainda não aconteceram. É uma fé isso. Quando a gente tem uma fé negativa, ela se realiza, não é? Gente, vai acabar a live. Deixa eu só ver aqui a hora que desligou o computador. Vai acabar. Então eu quero convidar vocês pra compartilharem essa live, se fez algum sentido pra você, alguma coisa que eu falei aqui. Compartilhe essa live com alguém. Às vezes uma ressignificação já pode mudar a vida da pessoa. É muito sério isso. Você pode ajudar alguém com alguma coisa que você aprendeu aqui também. Você vê que uma coisa que você ressignifica na vida de alguém pode mudar a história inteira dela. E aí eu quero te convidar também para curtir, comentar a foto do sorteio que eu publiquei hoje. Tá lá no meu feed, gente. Comenta lá com a galera que vocês acham que vão ficar felizes em emagrecer, em se sentir melhor. Tem várias formas de entrar pro desafio. Várias não, são 3, né? Vamos exagerar. São 3 formas de entrar no desafio. É só você clicar lá no link da bio e se inscrever, tá? Tá um absurdo de barato, porque é um lançamento que eu fiz a parceria com o Denis lá pro Vítera agora. Então você pode entrar no desafio, aí você vai ter o meu acompanhamento, o plano alimentar, vai ter o acompanhamento do Denis através do aplicativo de treino dele, que é um treino personalizado e ele acompanha pelo aplicativo. Ele vê o tempo que você fica treinando e o tempo que você fica lá passando as coisas. É sério, gente, não tem nem como cabular a aula do treino, hein? Não tem nem como cabular. E aí tem também a possibilidade de você comprar o acompanhamento mais o aplicativo com o treino do Denis, mais 42 marmitas, que são as principais refeições. Então é um jeito de você não se sabotar de jeito nenhum, sabe? É muito, a gente fez um programa assim com muito carinho, muito amor, de verdade. E a gente quer ajudar e transformar vidas de verdade. Esse é o nosso propósito real de vida, foi pra isso que a gente veio ao mundo. E quem não conhece o Denis, vai lá, segue. Tem as regrinhas lá do sorteio, é só seguir o meu perfil, o Decidi Me Cuidar, o Denis e o Rango Light. As marmitas do Rango Light, se você entrar lá no perfil do Rango Light, você vai falar, não acredito que é só isso. Juro, gente.
Vou dar a letra aqui pra vocês. Economia de mais de R$200 no combo completo. Olha eu com o negócio do ring light. É isso, gente. Obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo, tá? Vai lá na foto do sorteio, marca as amigas, marca os amigos, tá? Tamo junto. Façam uma excelente noite. Deus abençoe o descanso de vocês. E amanhã é um dia novo. Tamo junto, é nóis.